Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que nos virá através de Emmanuel, inserido nesse livro abençoado de Chiquinho de Jesus, né? Que começa nos dizendo: confraternizemo-nos, solicitar diretrizes do plano elevado, esperando que os desígnios divinos se adaptem aos nossos caprichos. É loucura do coração. Olha o que ele nos fala aqui. Solicitar diretrizes do plano elevado, esperando que os desígnios divinos se adaptem aos nossos caprichos, é loucura do coração, é claro. O plano espiritual, ele é perfeito, as leis de Deus são divinas e perfeitas e justas. Não adianta pedir as coisas para Deus só para satisfazer nossos caprichos. Não adianta. Aí ele fala aqui, o título do ensinamento de hoje, da tarde de hoje, da noite de hoje, é renunciação. Nós já aprendemos a renunciar? Então ele começa nos dizendo, abandonar pai e mãe, a fim de nos confiarmos à perfeita integração com o Cristo. Olha só, abandonar pai e mãe, para seguir Jesus. Não será, de modo algum, a negação de nossos deveres. Não é uma negação dos nossos deveres domésticos. O esquecimento do nosso débito para com os progenitores e nem o deliberado abandono das nossas obrigações em família para nos entregarmos aos desvarios da delinquência. Está vendo? A verdadeira renúncia não é desistência da luta edificante, e sim o trabalho silencioso no auxílio àqueles que nos propomos auxiliar ou salvar. Ele continua, quem renuncia com Jesus não se ausenta da paisagem de serviço onde a vida lhe impõe dificuldades. Tá vendo? Então, quem renuncia com Jesus, por Jesus, para Jesus, se esforçando para seguir suas diretrizes, seus ensinamentos, quem faz isso? Justamente aonde quem renuncia com Jesus não se ausenta da paisagem de serviço onde a vida lhe impõe. Então, quem segue Jesus não está se ausentando das dificuldades do meio em que a pessoa vive. Não é? Se ausentar não é se afastar, não, dos parentes, não. Não, nós podemos seguir Jesus Cristo fielmente, lealmente, convivendo no meio em que Deus nos colocou, passando por dificuldades, não é? Quando fala se afastar da parentela, não é? Se tornar um deles, mas se tornar um de Jesus. Ficar ao lado de Jesus, seguindo suas diretrizes, sem se afastar da família. Mas não se apegar à família, porque a maior parte faz isso. Se apega à família, não é? E Jesus foi tão claro que Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O resto virá por acréscimo, não é? Então, primeiramente, temos que buscar as diretrizes de Jesus, mesmo convivendo com os familiares ou com os relacionamentos difíceis, não é? O que nós não podemos é morrer abraçado com eles. Nem Jesus e nem eles. Né? Aí ele continua, quem renuncia com Jesus não se ausenta da paisagem de serviço onde a vida lhe impõe dificuldades. É claro, amargas e problemas difíceis, mas permanece fiel ao mestre no quadro de provações em que lhe cabe exercitar a humilde e a paciência, aprendendo a apagar-se na esfera do próprio eu, para o justo soerguimento daqueles que o cercam. Quem sinceramente abandona os pontos de vista inferiores, olha só, quem sinceramente abandona os pontos de vista inferiores, desvencilhando-se das pesadas algemas do egoísmo inquietante, sob a inspiração do Evangelho, guarda os ensinamentos recebidos e auxilia aos parentes e amigos, afeiçoados e conhecidos com os desvelos e segurança. Tá vendo? Repetindo isso aqui que eu gostei. Quem sinceramente abandona os pontos de vista inferiores, não é?
desvencilhando-se das pesadas algemas do egoísmo e inquietante, sob a inspiração do Evangelho, guarda os ensinamentos recebidos e auxilia aos parentes e amigos afeiçoados e conhecidos com desvelo e segurança. Então, o que ele quis dizer aqui? Que todos nós temos que diariamente, cada segundo de nossa existência, se desvencilhar de nossos pontos de vista, não é? Se desvencilhar da fantasia e ilusão que a Terra oferece e ficar focado especificamente em se melhorar, se tornar uma pessoa melhor, a renunciar, se libertar dos seus caprichos, de seus pontos de vista, não é? Então, sob a inspiração do Evangelho, guarda os ensinamentos recebidos, aí a pessoa tem que ficar focado nos ensinamentos de Jesus. E ao receber esses ensinamentos de Jesus, ainda auxilia os parentes de Pisces, os amigos, os afeiçoados, os conhecidos com desvelo e segurança. Esse é o nosso trabalho aqui na Terra. Esse, não é? Absorver os ensinamentos do Cristo, nos melhorarmos e ainda auxiliarmos os nossos familiares. Aí ele continua, o apóstolo, aliás, nos adverte, se não sabemos amar o irmão que se encontra mais próximo de nós, como poderemos amar a Deus que se encontra tão distante? Pois é, então se nós temos dificuldade para amar o parente difícil, ou o vizinho difícil, ou o companheiro de trabalho invejoso difícil, se nós não conseguimos lidar com 1, 2, 4, 5 pessoas dentro de uma casa, sai briga, sai discórdia no ambiente de trabalho, como é que está ali conosco, a gente não consegue amar, como é que a gente vai amar a Deus se ele está tão distante e a gente não conhece, não vê ele? Então não adianta falar que ama a Deus, que ama Jesus, a gente não vê ele. É o que ele está falando aqui, vou repetir o que Emmanuel fala. Ele está falando que é o apóstolo, né? Que é o apóstolo. Muito bem. Então ele fala assim, ó, o apóstolo, aliás, nos adverte, se nós não sabemos amar ao irmão que se encontra mais próximo de nós, que é os nossos familiares, como poderemos amar a Deus que se encontra tão distante? Se não amparamos ao companheiro que vemos, como conseguiremos auxiliar os anjos que ainda não podemos ver? Pois é, um contrassenso, né? Aí ele continua, em matéria de renunciação, não nos esqueçamos do exemplo do Senhor. Em matéria de renunciação, não nos esqueçamos do exemplo do Senhor. Vilipendiado, escarnecido, dilacerado e crucificado, Jesus renuncia ao contentamento de permanecer em seu divino apostolado na Galiléia, aceitando o extremo sacrifício, mas ao terceiro dia, depois do transe da morte, sob a eterna claridade da ressurreição, ele que volta aos beneficiários indiferentes e aos discípulos enfraquecidos, revelando a qualidade do seu amor excelso e sublime pela humanidade inteira. Então Jesus, ele deu prioridade aos seus deveres e obrigações, aos seus compromissos, que eram de trazer a boa nova que seu Pai, nosso Criador, nosso Pai também, o recomendou. E Jesus renunciou a viver, não é, com os seus companheiros feliz e preferir a morte para levar a efeito o trabalho que veio realizar. Para depois do trabalho feito, usufruir das benesses que o sacrifício lhe proporcionou isso. É assim que funciona a gente também. Então nós temos que renunciar, inclusive, à nossa própria personalidade. Nós estamos aqui na Terra, inclusive, para renunciar, entre outras coisas, à nossa própria personalidade. Ou seja, se eu sou uma pessoa melindrosa, não é? Eu tenho amor próprio, uma pessoa me dá um tapa no rosto, eu tenho que renunciar à minha personalidade de revide, de fazer valer meus próprios direitos e dar a outra face. Para que dessa forma eu faça jus a ter uma recompensa dessa renúncia. E essa recompensa virá depois, com a felicidade, não é? Da consciência tranquila no dever cumprido. Aí é que está. Porque se eu não der a outra face e eu revidar,
Qual a minha diferença da pessoa que me deu o tapa? Eu sou igual a ela. Então, nenhum dos dois vai crescer. Vai ficar os dois nivelados por baixo. Nivelados por baixo. Todas as vezes que a gente discute com alguém que nos ofende, nós nos nivelamos a ele por baixo. Essa que é a verdade. Vai morrer os dois abraçados. Então, repetindo, em matéria de renunciação, não nos esqueçamos do exemplo do Senhor Jesus, que foi vilipendiado. Ele foi escarnecido, ele foi dilacerado, ele foi crucificado. Jesus renuncia ao contentamento de permanecer em seu divino apostolado na Galileia. Olha, ele renunciou, tá vendo? Ao contentamento, ele ia ficar feliz, de permanecer em seu divino apostolado na Galileia, aceitando, ele renunciou para e aceitou, não é? O extremo sacrifício. Mas, ao terceiro dia, depois do trânsito da morte, sob a eterna claridade da ressurreição, ele que retorna, que volta aos beneficiários indiferentes e aos discípulos enfraquecidos, revelando a qualidade do seu amor excelso e sublime pela humanidade inteira. Para terminar, ele fala: abandonar os que convivem conosco, portanto, por amor ao Evangelho. Como é que a gente abandona os familiares? Não é? Para dar prioridade à nossa missão aqui na Terra, que é de nos melhorarmos. Olha como ele fala: abandonar. Não esqueçamos isso aqui, eu achei isso muito importante. Abandonar. Porque quando ele fala abandonar os familiares, como é que a gente vai abandonar os netos que a gente ama, o marido, a esposa, os filhos? Abandonar não é se afastar, é continuar junto, mas não sem, como é que fala, meu Deus do céu? Mas é sem compactuar com o que eles estão fazendo, sem se envolver, sem ser conivente. Essa é a palavra-chave. Não podemos ser coniventes. Nós temos que ficar focado em nossos deveres e obrigação. Apenas isso. O foco tem que ser esse. Em mim melhorar. Porque se eu for olhar para o lado, para o parente, eu vou sair do foco. Por isso que a gente tem que se desvincular. Se desvincular. Se desapegar. Não é? Para dar prioridade ao principal trabalho, que é o foco em Jesus, em seus ensinamentos. Então vamos repetir o que Emmanuel fala: abandonar os que convivem conosco, portanto, por amor ao Evangelho de Jesus, é calar os pruridos de nossa personalidade exclusivista gritante. Então, quando a gente fala que é para se abandonar os que convivem conosco, é renunciar aos nossos impulsos, aos nossos pensamentos. É calar diante da ofensa. Porque se a gente responde, a gente vai se tornar um deles. E nós não podemos nos tornarmos iguais. Aí é que está, nós temos que se isolar dos familiares para dar prioridade ao Evangelho de Jesus, que nos sugere, nos propõe que a gente cale. Ore, perdoe, tenha piedade, ajude, seja complacente, transigente, paciente, tolerante. É isso. Quando a gente faz isso, a gente está se afastando da família, porque a família estão todas enfermas, eles preferem brigar, nos tirar do sério. Nós não podemos ser iguais a eles. Nós temos que nos ajudar. Jesus falou: faça-se luz, brilhe a tua luz, é dessa forma que eu vou brilhar a minha luz. E todas as vezes que eu permanecer focado nos ensinamentos, nas propostas de Jesus, eu vou adquirir uma luz. E é justamente essa luz que vai ajudar os parentes difíceis. Eles precisam da nossa luz. Tá vendo, pessoal? Como é que se consegue cumprir com os deveres e obrigações? Eu vou repetir o que Emmanuel fala: abandonar os que convivem conosco. Portanto, por amor ao Evangelho de Jesus, é calar os pruridos de nossa personalidade exclusivista e gritante, para seres mais úteis no anonimato da compreensão e da caridade. Então a gente, no anonimato da compreensão, da caridade, calado, sem falar nada, mas orando,
não é? A gente vai ser mais úteis a todos eles e a nós mesmos. Aí ele fala, para seguirmos ao Cristo, não basta esquecer o mal, e sim plantar sobre a ignorância e sobre a penúria que o produzem a lavoura divina do verdadeiro bem. Fica aí para nossa reflexão, esse ensinamento extraordinário. Pessoal, nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra para nos esforçarmos para cumprir com nossas obrigações e deveres concernentes aos principais itens que fazem parte do nosso planejamento encarnatório. E ponto final. Essa é a nossa missão na Terra. Então, fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.